Olá, amigos e amigas de InfoChannel. Hoje o nosso bate-papo é com o vice-presidente para a América Latina da Tableau, Adriano Chemin. Então, vem comigo para a gente saber mais sobre dados e suas análises. Ele vai falar para a gente sobre tendências, sobre esse mercado e um pouquinho sobre a empresa, ou bastante, porque, segundo ele, temos aí muitas novidades, sobre a plataforma de análises, que é a definição básica da Tableau. Adriano, conta para a gente, então, qual que é o papel da Tableau no quesito decisões orientadas por dados. Bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Irene. Boa tarde aos assistentes da InfoChannel. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um assunto de interesse de todos, né? Os dados hoje são considerados, né, depois das pessoas, os ativos mais importantes das empresas, né? E nada como trabalhar esse dado para trazer benefícios, seja benefícios financeiros, seja benefícios para as pessoas, né, com inclusão, com diversidade, etc. Então, os dados hoje, eles têm um uso importantíssimo, eles fazem a diferença, né, no mercado. Empresas que utilizam os dados, né, elas têm mais performance, mais resultados. E a gente vê muitos benefícios nesse uso. E cada vez mais os investimentos aumentam nesse setor, porque as empresas perceberam, né, esse ganho de competitividade quando elas prestam atenção, né, quando elas usam o dado para a tomada das suas decisões. Tá certo. E como é que a Tableau está inserida nesse mercado? Qual que é a atuação? Como é que você define a empresa? A Tableau foi criada exatamente para resolver esse problema de acesso, de uso dos dados, né? Explico. Até o momento da criação da Tableau, essa análise de dados ela era feita por profissionais da área de tecnologia, pessoas que sabiam programação, pessoas que, né, desenvolviam sistemas. Essas eram as pessoas que construíam aqueles relatórios, né, os reports que a gente chamava. E aí um grupo de pesquisadores, né, bem inventivos, eles decidiram mudar, né, fazer uma quebra de paradigma e criar uma ferramenta que ela fosse não direcionada para a TI, mas direcionada para os usuários de negócio, para exatamente permitir que esses usuários se utilizassem dos dados para tomar suas decisões. E a partir daí que a Tableau foi criada. Então, a Tableau, diferente das outras ferramentas, ela não tem uma linguagem de programação. Ela não é uma ferramenta para um técnico. Ela é uma ferramenta para uma pessoa de negócio. Claro que o técnico pode utilizá-la também, mas ela é orientada para os usuários de negócio. Então, a nossa missão, desde a nossa criação, foi ajudar as pessoas e as empresas a verem e entenderem os seus dados. Lá atrás, isso. Nós criamos esse conceito de self-service, né? Ou seja, o usuário mesmo pega a ferramenta e faz por ele mesmo, por ele próprio, as suas análises. Não precisa ligar para a TI e dizer, olha, TI, me construa, por favor, um relatório que tenha isso, que eu preciso tomar uma decisão. Ele mesmo, né, a sua área de negócio vai fazer isso. Então, a Tableau ela teve esse papel preponderante em fazer essa quebra de paradigma. Depois da Tableau vieram outras empresas, mas a Tableau foi a precursora, a criadora desse conceito de autosserviço em análise de dados. E agora, com todo, né, esse movimento para a inteligência artificial, a Tableau também lançou um produto com esse mesmo conceito. Eu tenho a inteligência artificial que requer os cientistas de dados por trás, construindo, desenhando modelos, e a Tableau desenhou uma ferramenta que permite aos usuários de negócio construir modelos preditivos e usar a inteligência artificial no seu negócio, sem necessidade de ter cientistas de dados nestas áreas. Então, mais uma vez, a Tableau dando esse passo, buscando o autosserviço e buscando com que a empresa inteira tome as decisões baseadas em dados. Porque esse é um grande diferencial competitivo. Tem uma pesquisa do Forrest, eles analisaram um grupo de empresas e destacaram aquelas que cresciam muito acima do mercado. E eles encontraram um conjunto de empresas que a média de crescimento desse grupo de empresas era 7 vezes o que o mercado crescia. Então, se o mercado crescia 4%, essas empresas cresciam 28%.
Elas tinham um crescimento muito maior. E aí o Forrest foi ver o que elas faziam de diferente, essas empresas. E todas elas tinham o dado e a tomada de decisão baseada em dado como uma premissa. Então, 100% das decisões nessas empresas eram baseadas em dados. E é isso que hoje as empresas estão perseguindo, que as decisões sejam tomadas não baseadas no histórico, no conhecimento anterior, no feeling, mas que sejam baseadas em dados. Entendi. Se a gente participa de uma reunião e a reunião, por exemplo, ela é uma reunião onde as pessoas expõem as suas ideias, né, suas opiniões, é uma reunião completamente diferente se a gente tiver uma reunião onde as pessoas mostrem os seus dados. Muda completamente a dinâmica da reunião e, sem dúvida, o resultado. A gente sabe, pelo menos na questão tradicional aí, dessas ferramentas de análise, vem todo um histórico, vem aí um quadro de resultados concretos, digamos assim, em dados, mas existe uma ação humana. No caso da Tableau, não existe isso? Existe. A gente dá essas duas possibilidades. Então, exemplificando, né, eu posso trazer para uma pessoa que trabalha em uma agência bancária, que tem seus clientes que ela, né, liga todos os dias ou todas as semanas, né? Eu posso dizer, olha, os clientes que eu acho que você deveria ligar hoje são esses aqui. Esse é o ranking, a sua prioridade de chamada. E por quê? Ou seja, eu explico por quê. Ah, porque esse cara acabou de trocar de carro, então vou oferecer um seguro para ele ou juntar com o seguro da casa, pode fazer né, você pode estar agregando valor. Ou seja, eu faço um ranking, mas a decisão final é da pessoa. Ela pode dizer assim, não, eu entendi o ranking, entendi as causas, mas eu preciso ligar para o número 4 aqui da lista, porque tem né? Então, ou seja, ela tem essa autonomia. Mas eu a ajudo, né, a ranquear e com toda a análise em cima do histórico desses clientes, das combinações entre os produtos que eu tenho, né, e a propensão de compra desses clientes. E tem a outra situação onde eu automatizo o processo. Eu crio as regras e eu digo, se chegar nessa situação, a ação que tem que ser tomada é essa. Então, o Analytics fica analisando o que está acontecendo no banco de dados em tempo real. Quando chegar naquela situação, ele toma uma ação, tipo, envia um e-mail, envia uma proposta, abre um chamado no sistema, comunica os envolvidos. E aí eu tenho o processo automatizado. Então, eu tenho a opção de escolher, para cada caso de uso, como eu vou usar a ferramenta. Essa tendência de uso de novas tecnologias, como aprendizado de máquina, a própria quinta geração aí de conectividade, né, a chamada 5G, como é que isso influencia na oferta da Tableau? Como é que a companhia se utiliza dessas novas tecnologias? A tecnologia de 5G, ela vem permitindo que muito mais dispositivos, né, estejam conectados e gerando informações. Então, o volume de dados que está sendo coletado, você sabe, ele aumenta exponencialmente. E de nada adianta eu coletar o dado se eu não, né, extrair dele a inteligência que eu preciso. Então, é uma grande oportunidade. Vem a 5G, amplia a coleta de informações, e aí eu tenho ferramentas de inteligência para fazer uso e tomar decisões, criar novos negócios, servir melhor aos meus clientes. E com relação à inteligência artificial, eu vejo uma ascensão. Se a gente olhar 10 anos atrás, já se falava muito em inteligência artificial. E ano a ano as coisas vêm melhorando, ou seja, os modelos vêm sendo refinados, mais aplicabilidades, e aí você vê a inteligência artificial desde um carro autônomo, né, o que a Tesla vem desenvolvendo já há vários anos, né, há 7 ou 8 anos a Tesla vem já com essa tecnologia, e você não vê assim, ó, está pronto, né? O modelo do carro autônomo da Tesla está no nível 3, de 1 a 5, depois de todos esses anos. Eles vão chegar no 5, vão, mas é um caminho que é evolucionário, ele não é revolucionário. A Tableau começou isso, né? A Tableau Salesforce também, há alguns anos atrás, e, por exemplo, no final de 2020, a gente estava fazendo 80 bilhões de predições por dia. A cada dia o sistema
da Tableau Salesforce fazia 80 bilhões. Então, assim, eu não tenho o último número atualizado, mas o último que nós divulgamos para o mercado foi esse, 80 bilhões dia. E isso tudo, como eu falei, é um modelo evolutivo. Os sistemas vão ficando cada vez mais inteligentes, tem mais dados para analisar e tomar decisões sobre ele, e os serviços vão sendo melhorados. Então, você tem hoje call centers que são atendidos já por né, robôs, né, ou por uma pessoa que, na verdade, é virtual, e tudo isso é promovido, né, propiciado pela evolução da inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Né? Então, é uma coisa bastante interessante que vem prestando um serviço importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uhum. A questão da computação em nuvem, ela facilitou e viabilizou inúmeras ofertas, né? Para vocês, qual que foi o impacto disso? Vocês têm oferta as a service? Como é que funciona para vocês? A Tableau tem um posicionamento bastante interessante, né, nesse aspecto de nuvem. Né? Por que isso? Porque nós somos um neutro, né? Nós rodamos em qualquer nuvem pública. Então, pode ser a Amazon, pode ser Google, pode ser, né, qualquer nuvem pública roda o Tableau. E tem a opção também da Tableau prover tudo como um serviço, ou seja, a Tableau administra todo o ambiente e o cliente só contrata o serviço. Não precisa contratar hardware, não precisa contratar armazenamento, nada. Ele só contrata o serviço de uso. E ele pode ter isso também de forma híbrida. Por exemplo, eu quero manter algumas coisas dentro de casa, na nuvem privada minha, e outras coisas eu quero colocar numa nuvem pública. Parte nesse provedor, parte na Tableau, e é o mesmo produto que coordena e controla tudo. Então, é uma grande vantagem que nós temos, nós adotamos, né, a nuvem desde o princípio, e a gente não tem essa neutralidade e essa flexibilidade para o cliente final. Então, hoje nós temos muitos clientes que são híbridos, que usam on-premise na nuvem, e que vão aos poucos migrando. Tem outros que já foram 100% para a nuvem, e tem outros que estão 100% on-premise ainda. Então, e satisfeitos. Né? Acho que é esse que é o importante, o que é melhor para cada um, e a gente consegue servir. A gente vive uma era hoje, Adriano, de mundo de dados, né? Tudo gira em torno de, né? E eu queria que você falasse um pouco também a respeito da conscientização das empresas, porque o dados, ele pode, como todo mundo aponta aí, que está ligado à continuidade de negócios, então ele pode impulsionar ou ele pode acabar com a empresa. Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê a maturidade das empresas no entendimento dessa questão, pequenas e médias? A gente atua em todos os segmentos, assim, a presença da Tableau ela é muito grande embaixo da pirâmide e as maiores empresas do mundo, se você pegar o S&P 500, você vai ver que as tops são full Tableau de ponta a ponta. E é uma ótima pergunta, porque assim, a gente vê, por exemplo, numa pesquisa do IDC, no Brasil, inclusive, 83% dos CEOs, eles gostariam que a empresa tomasse todas as decisões baseadas em dados. Mas quando a gente pergunta para o funcionário, apenas 33% se sentem capazes ou se sentem com infraestrutura ou para fazer isso. Então, a gente tem um gap, né, e aí falando especificamente do Brasil, mas não é só o Brasil, isso aí é geral. Existe um gap entre aquilo que a empresa gostaria de ter, que é 100%, né, ter uma cultura orientada a dados, e aquilo que ela consegue naquele momento fazer. Como que a Tableau ajuda nesse aspecto? Nós analisamos, tem um estudo da McKinsey, que ele olhou 1.000 empresas, 1.000 projetos de analytics que buscavam escalar, ou seja, o uso massivo dentro da empresa. E lá atrás, 90% desses projetos falhavam. Então, por vários motivos. E a Tableau, então, em cima desse estudo, em cima dos clientes que ela tem, que tem mais de uma centena de milhares de usuários, a gente tem muitos clientes com mais de 100 mil usuários, nós criamos uma metodologia junto com esses clientes, ou seja, quais foram os fatores críticos de sucesso para você conseguir colocar o Tableau, colocar essa tomada de decisão baseada em dados para todos. Né? E aí nós criamos essa metodologia e nós disponibilizamos essa metodologia sem custo para os nossos clientes. E temos pequenas empresas adotando e temos grandes empresas adotando a metodologia, porque ela basicamente contém, né, como eu falei, uma receita de sucesso disso. Então, isso é uma das formas que a gente tem para ajudar, né, esse movimento. E
E a outra é capacitação. A gente, o ano passado, lançou um programa para capacitar 10 milhões de pessoas em análise de dados, né, nos próximos 5 anos, porque tem um gap grande, né? A gente fala de 800 mil empregos, né? Então, tem muito investimento sendo feito pela companhia nessa área, porque é crítico, ou seja, não é simplesmente você comprar uma ferramenta e dar um treinamento. Você não vai mudar a cultura da empresa com isso. Precisa muito mais. Nós temos, então, uma área que a gente chama de Customer Success, que a missão dessa área é justamente apoiar a transformação cultural da empresa, que não se restringe a usar a ferramenta, mas não, é como as pessoas passam a entender os dados, conversar, né, sobre os dados e entender o restante da organização. Então, e é uma mudança cultural mesmo. É um desejo dos CEOs, mas, como eu comentei, apenas 33% dos funcionários se sentem capacitados para fazer. Mas é um aspecto fundamental. E outro ponto que a gente vem trabalhando muito é a questão da ética. Hoje, né, o dado, a gente tem muito impacto nas questões éticas, seja quando a gente fala de inclusão social, diversidade. Quando se fala desses dois itens, a gente está falando de dados, ou seja, comparativos, né? Percentual disso, percentual daquilo. Então, quando você utiliza os dados também para visualizar esses desvios, seja de diversidade, de inclusão, você também está ajudando, né, a ter um mundo melhor, né? É uma contribuição adicional que a gente procura dar nesses processos de capacitação, nesse processo de transformações culturais que a gente promove. Como que a Tableau vê essa questão da cultura orientada a dados e quais são as principais dificuldades de CEOs e CIOs? Eu acho que o ponto central é a companhia ver esse tema, como um tema estratégico e não como um tema tecnológico. Se o CEO, se o board vê isso como um tema estratégico, muda completamente a abordagem daquela empresa. Por quê? Porque vai passar a ser uma métrica, não do diretor de tecnologia ou do chefe de dados. Vai ser uma métrica do próprio board da companhia. O Gartner fez uma pesquisa durante 4 anos, e ele pegou os earnings calls, aqueles anúncios de resultados das empresas, onde fala o presidente, o CFO, e aí eles contavam o número de vezes que, nesse call com investidores, os executivos mencionavam dados, analytics, coisas assim, para saber se aquilo ali estava na agenda estratégica ou não. Porque se é falado numa reunião com investidores, com analistas de mercado, não, os nossos números são esses, nós crescemos isso e tal, e os nossos objetivos estratégicos, nossas principais iniciativas são essas. Se nessas iniciativas estratégicas eles comentarem sobre analytics, né, eles anotavam, ou seja, eles sumarizaram as empresas que mais falaram, as que pouco falaram e as que nada falaram, e fizeram uma correlação com performance. E ali também eles capturaram uma performance significativamente maior das empresas em que o CEO e o CFO, né, estão envolvidos nessa questão de dados. Então, para ver a importância disso, para mim é a questão fundamental. Estar na agenda de quem? Se é uma coisa que nós queremos para toda a empresa, e sabemos do impacto, né, se o CEO sabe do impacto, precisa estar na agenda dele. E quando está na agenda do CEO, a transformação cultural acontece. Se ela está numa agenda secundária, ou às vezes até terciária, aí é muito mais uma questão tecnológica. A discussão é tecnológica, não é uma discussão estratégica. Então, para mim, esse é o grande ponto. E é o que a gente busca nas nossas conversas, tentar, né, levar essa priorização para os níveis mais altos. Com base no que você comentou da oferta da Tableau, como é que você vê o papel do cientista de dados e áreas correlatas? Eu vejo como importantíssimo, porque mesmo você tendo processos, né, como eu comentei, a Salesforce ela tem
uma série de processos que nós automatizamos e colocamos a inteligência artificial embebida, né, dentro do processo. Muitas situações podem se requerer um desenho de um novo negócio. Olha, eu quero entrar num novo negócio na empresa e eu vou precisar fazer uso de modelos matemáticos, né, diferentes. Vou querer criar o meu próprio modelo. E aí, por isso, a importância dos cientistas de dados para encontrar esses modelos. Não são, digamos assim, questões triviais, e é por isso que se aplica muita tecnologia, muita força computacional e muito dado para se encontrar padrões, encontrar situações que podem permitir a criação de um novo negócio, a mudança de um negócio existente. E eu gostaria que você falasse também um pouco, você acabou citando aí várias vezes a Salesforce. Conta aí também para a gente, situa, por favor, qual é a relação da Tableau com a Salesforce? Então, começando do final. Nós somos uma empresa do grupo Salesforce, fazemos parte da empresa, fomos adquiridos e hoje somos o braço, né, de analytics da empresa. Então, a empresa é líder no segmento de CRM, né, software para gestão de clientes, e dentro desse software, né, toda a parte de analytics é executada pela Tableau, né. Novidades que a gente tem para o mercado da América Latina, Brasil, do ano passado para esse ano, a gente percebeu que no processo de adoção, né, de analytics, as empresas perdiam um tempo grande em definir padrões, em construir os dashboards, né, construir essas análises. E o que nós fizemos? Nós pegamos por cada indústria e nós construímos dashboards bastante completos para cada uma das áreas. Então, se a gente pegar, por exemplo, um banco, a gente tem para todas as áreas de um banco, seja a área de captação, a área de risco de crédito, a área de recursos humanos, a área de compras, a área de finanças, a gente tem um conjunto de analytics pronto, com centenas de indicadores. E com nenhum custo para o cliente final. Ou seja, a Tableau entrega os fontes, porque isso vai permitir acelerar a adoção. Porque muitas vezes o cliente adquire a plataforma e ele leva 1, 2, 3, 4 anos para chegar lá e atender a requisição ou a demanda da área de, por exemplo, recursos humanos. Só que recursos humanos está lá pedindo, puxa, eu quero segmentar meus funcionários, os candidatos que eu recruto, eu quero fazer análises. E a empresa, às vezes, diz, olha, tenho outras prioridades, né? Então, a Tableau está fornecendo isso para as empresas sem custo. Nós criamos um portal que a gente chama de um Marketplace Exchange, onde as empresas podem ir lá baixar todos esses dashboards sem custo e sair utilizando. Então, isso a gente está lançando, a gente lançou ano passado, já faz parte do relatório do Gartner, como uma coisa bastante inovadora, e a gente está colocando muita ênfase na América Latina e no Brasil, porque é um benefício que a gente está trazendo, ou seja, a gente acelera o processo de adoção das empresas. Eu diria que essa é a grande, digamos, inovação que a gente está trazendo para o mercado esse ano. Com relação a modelo, a gente opera modelo venda direta, venda indireta, a gente tem uma rede de canais que prestam serviços. Como eu falei, a gente tem a metodologia, a gente dá sem custo para o cliente, mas muitas vezes o cliente quer contratar mão de obra externa para implementar isso, para ajudá-lo, né, na construção, até que, né, a curva de aprendizado permita que ele conduza tudo por conta própria. Então, nós temos parceiros que tanto revendem o software, como ajudam os clientes para implementação, suporte, etc, etc. Tem um ecossistema bastante grande na América Latina. Aqui no Brasil, existe expectativa de aumentar esse canal de vocês, ou buscar novos, ou reciclar mesmo essa base que vocês têm aqui? O mercado ele é muito dinâmico, né? Então, assim, as startups vêm com demandas novas, e aí existem canais, empresas que têm aquele expertise, então eles nos buscam para prover um serviço bem específico. Da mesma forma como a Tableau criou todos esses aceleradores, nós temos esses canais criando coisas bastante específicas, né? A gente falou de 5G, IoT, então a gente tem canais desenvolvendo aplicações para IoT, usando o Tableau na parte de analytics,
Então, a gente tem esse ecossistema é bastante dinâmico, a gente investe muito em capacitação, né, desse ecossistema, porque, sem dúvida, ele é um braço estendido da Tableau. Ok. Eu gostaria agora que você deixasse sua mensagem, Adriano, para os seus clientes, para o mercado, para os seus parceiros de tecnologia e parceiros de canal também. Bom, eu primeiro agradecer a oportunidade e reenfatizar a nossa missão, né, que é ajudar as empresas, né, a verem e entenderem seus dados. Então, essa é a nossa missão lá atrás, é a mesma e acho que nunca foi tão valiosa essa missão pelo momento que a gente vive. Então, colocar à disposição a Tableau para todos que necessitam, né, desse tipo de apoio, contem com a gente e eu tenho certeza, né, tem um analista do Gartner que é responsável pelo quadrante mágico e ele, num evento no Brasil, ele falou assim, olha, uma peculiaridade da Tableau é que a Tableau não tem clientes, ela tem fãs. Eles amam o produto. E é verdade, nós temos uma comunidade gigantesca de pessoas que trocam informações e eles amam o produto. Isso nos dá um prazer enorme e a gente quer fazer crescer essa comunidade. E obrigado pela oportunidade de ajudar a gente a crescer e divulgar ainda mais isso. A gente que agradece a sua participação, suas informações. Sucesso para você, para a Tableau Global e no Brasil também, para todos os seus canais. E para os nossos parceiros aí de InfoChannel, até uma próxima, a gente volta com novidades para vocês no próximo vídeo.